Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos, adaptando cenários, adaptando lugares, para que a gente possa cada vez melhor trazer conteúdo. Hoje o conteúdo realmente é muito melhor e muito mais rico para vocês. Eu vou fazer uma breve introdução, tá? E para que vocês possam degustar desse conhecimento. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Agradeço ao Projeto Clube Pós, ao Clube Pós Internacional, ao Instituto Clube Pós. Agradeço ao SESC, Centro de Excelência da Saúde Humana, representado pelo Dr. Diego Araújo. Agradeço a SegTravel, agradeço ao Eurominas, Centro de Excelência, agradeço ao Upstream, agradeço a Nexo Arts, agradeço a tantos parceiros que estão chegando aí para que a gente possa agregar a partir do mês que vem. O próprio Educar Mentes, né? Está vindo com uma plataforma excelente de conteúdos, de cursos e de uma série de treinamentos mentais, que é o principal, para que a gente realmente se empodere de tudo aquilo que é nosso, tá? Divinamente nosso. Então, o que eu quero falar para vocês? Muitos dogmas, muitas palavras, muitas palavras, muitas programações, elas são feitas para que nos tragam imediatamente uma percepção de algo pejorativo na origem dessa palavra. Então, quando a gente fala uma determinada palavra, hoje nós vamos quebrar alguns grilhões aqui da ignorância, para que a gente seja um pouco mais inteligente, né? Eu estou fazendo essa live aqui especificamente por conta de um comentário que teve no Instagram, né? No Instagram teve uma pessoa que falou assim: conhecimento da palavra de Deus não é esotérico. E aí eu deixei uma resposta lá embaixo, educada, né, para que a gente possa romper esses grilhões dessa ignorância e possa realmente ter conteúdo. Então vamos lá. Vamos pegar esse conhecimento aí pelo começo. O título é Poder, Conhecimento e Controle das Civilizações Antigas. As civilizações antigas, como Suméria, o Egito, a Índia, a Védica, né? A Mesoamérica, desenvolveram sistemas complexos de governança. Tá? Desenvolveram sistemas complexos de governança, onde o poder político era sustentado para a elite sacerdotal e pelo domínio do conhecimento cosmológico, astronômico e espiritual. Esse saber, muitas vezes mantido em sagrado ou em segredo, era fundamental para a legitimação dos controles sobre as massas. A ocultação deliberada de tais conhecimentos criou uma hierarquia teocrática, cujo reflexo ainda influencia a estrutura dos poderes atuais. Então, nós estamos falando de algo lá dos Sumérios, nós estamos falando do Egito, da Índia Védica e da Mesoamérica. E todas essas estruturas relacionadas a esses lugares ainda é a estrutura utilizada para a governança minha e tua. Ou seja, para sermos habitualmente controlados pela mania e maneira de consumir, de viver e de se adaptar. Então vamos lá. O que significa a palavra esotérico? A palavra esotérico, ela vem do grego, tá? E ela tem origem do termo grego antigo de esotéricos, tá? Eu vou desligar aqui, que eu acho que tem um pequeno chiado, porque na verdade o chiado é uma bombinha aqui que fica soltando uma fragrância para me respirar, até por causa para ir umidificando a minha garganta, tá bom? Está incomodando o chiado para vocês? Se tiver, eu desligo, não tem problema. Mas a ideia é manter, tá bom? Vamos lá. Então, o que acontece? A palavra esotérico, ela tem origem no termo grego antigo, esotéricos, né? Que significa pertencente a um ciclo interno, ou seja, ela é do interior. Do interior de quem?
Essa palavra, por sua vez, deriva do comparativo grego exóteros, que significa mais interior, mais profundo, tá? Então, quando nós falarmos de esoterismo, nós não estamos falando de nada místico e de nada diabólico. Nós estamos falando do interior, da intimidade mais profunda, que significa dentro do ser, tá bom? E vem de uma anatomia espiritual. Então, quando nós utilizamos a palavra esotérico, nós estamos invadindo, nós estamos provocando, nós estamos acessando, tá bom? Uma intimidade. Então, esse conhecimento, nós vamos quebrando algumas cadeias mentais para que a gente não fique limitado a dogmas religiosos e ouvindo palavras de conhecimentos bem rasos e que atribuem coisas santas, sagradas, e muitas vezes você está profanando o que é sagrado, achando que está se protegendo de algo diabólico. Então, a gente precisa ter um conhecimento com mais cuidado, não duvidar de nada e não desafiar nada. Procure o conhecimento, seja prudente, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. O conhecimento esotérico, ele proporciona o poder, o controle e a libertação. Você já parou para pensar que tantos saberes antigos foram apagados? Por que será? Por que tanta coisa já se apagou, já se escondeu, foi ocultado da humanidade? Né? Se você perceber, arquivos, conhecimento e saberes antigos, eles foram apagados, eles foram queimados. Inúmeras bibliotecas, museus, né, destruídos, eliminados com catástrofes naturais e com uma série de outras ações climáticas, ou então humanas, ou narrativas criadas para que hollywoodianos, né, cinematograficamente, cenas de destruição foram apresentadas para que se contasse uma narrativa, uma história, e se formasse o que nós estamos vendo aí. Tá? Muitos estão preocupados com a política, muitos estão preocupados com o sistema financeiro, muitos estão preocupados com seus investimentos, muitos estão preocupados com o que vão comer. Né? Mas, contudo, entretanto, esse é um mundo bético, é um mundo material, o qual aprisiona o entendimento, e as pessoas que não se espiritualizam ficam realmente aprisionadas no seu entendimento raso e que, sem acesso à busca de conhecimento que foi apagado, queimado, escondido, ou que nunca tivesse existido, por trás dos grandes impérios, nós podemos ver que templos e religiões sempre houve algo maior do que o conhecimento sagrado apresentado. Porque, na verdade, esse conhecimento sagrado foi escondido, o verdadeiro sagrado. Mas esse conhecimento, será que ele deveria libertar a todos? Será que ele deveria proteger a todos? Será que ele foi sistemicamente conhecido por alguns, protegido, escondido, queimado, ocultado, para que se tornasse sistemicamente uma ferramenta de controle? Hoje nós vamos fazer uma viagem pelas civilizações antigas e pela atualidade, para entender como o conhecimento esotérico de dentro, ok, foi usado como arma, como foi ocultado e como pode ser resgatado. Bem-vindo. É uma viagem muito rica, cheio de lacunas, para que você exercite o seu poder crítico mental, como nós sempre viemos falando, que toda narrativa ela já vem pronta para que você tome um lado, para você escolher um lado. E às vezes, você escolhendo esse lado, obviamente, você compra uma frase, uma situação pronta, anulando o seu poder crítico de escolha. Tá bom? Então, tão pouco de escolha e tão pouco de questionamento. Tá? Então, por trás desses grandes impérios, desses tempos, das religiões, sempre houve algo maior. E nós vamos tentar descobrir o que é esse algo maior. Tá bom?
Qual que é o poder do esotérico? Né? Qual que é esse poder aí? Nas civilizações antigas, na Suméria, no Egito, na Índia, na China, nas culturas pré-colombianas, né? O saber era sagrado, o conhecimento era sagrado. E isso era protegido de forma muito santa, muito com veemência, para que as pessoas não tivessem acesso e profanassem o que era sagrado. Mas não era para todos, justamente porque não são todos que valorizam o que é sagrado. Eles estão no vil metal, eles estão nos consumismos, nas drogas, nas bebidas, entorpecidos nas suas concupiscências, entorpecidos nas suas fugas emocionais, na bebida, na droga, no álcool, no sexo, na prostituição, no ganha-ganha do dinheiro, na disputa, na competição, enfim, enfiando cada vez mais as suas habilidades, os seus dons, as suas capacidades a um abismo sem precedentes e buscando somente aquilo que é externo para tentar responder sobre um vazio interno que não será preenchido jamais. Então, eles detinham a astronomia, eles detinham as linguagens sagradas, os rituais e a geometria universal ou geometria sagrada. Eles sabiam alinhar os templos com as constelações, o som para curar e para transformar o ser humano interiormente. Né? Mas eles esconderam, eles transformaram esse conhecimento em segredo e construíram impérios com eles, fazendo o quê? Eu e você de controlados, ou escravos, ou seguidores, ou submissos apenas, para que não pudesse descobrir dentro de si o verdadeiro poder de libertação. Porque não está fora. Essas distrações, como nós sempre falamos, estão por aí. A todo momento, o lançamento de um tênis, de uma roupa nova, de uma marca, de uma elite, de um lugar, de um passeio, de um castelo, de uma casa, de um carro, de um helicóptero, de um avião. Então, essas distrações permanecem aí. E muitos sabem muito bem como essas narrativas descrevem. Existem palestrantes, existem coachings, existem especialistas no mercado financeiro, especialistas no mercado da moda, especialistas no mercado dos desenvolvimentos na grande tecnologia de locomoção, né? Então, as especialidades, como a outra live que nós falamos, quem não sabe, assista as 12 tribos de Israel e as 13 famílias, essas aí, cada família, cada sobrenome ali tinha uma função, uma hierarquia e um poder sobre uma determinada área, Kennedy, Campbell e tantos outros. Leiam lá, assistam lá, compartilhem, fortaleçam esse conhecimento para você e eu e a humanidade, quem tiver acesso, ter o poder do próprio conhecimento se fortalecer. Né? Como essa estrutura de governança nas civilizações antigas? Como era? Na Suméria e na Babilônia, o governo era teocrático e o rei como intermediário, né? Dentre deuses e homens, deuses com D minúsculo, tá? Sacerdotes dominavam a escrita, só eles podiam escrever e escreviam o que queriam. Daí já começava. Lá na Suméria, somente os sacerdotes dominavam as escritas e só eles sabiam os conhecimentos celestes, o que lhes dava influência sobre toda a política. Então, através da escrita, já gerava o início da política e da governança e do controle absoluto sobre todas as coisas. Já no Egito Antigo, os faraós eram considerados um deus divino, poder legitimado por rituais cósmicos e alinhamentos solares. Os templos, como o de Karnak ou de Luxor, funcionavam como centros de poder espiritual e político. Então, ali, relacionado, sempre a parte geopolítica andou com a parte espiritual, ou melhor, religiosa. Na Índia Védica, sociedade baseada nos Vedas
e no sistema de castas. Já falamos disso. Os brahmanes, que eram sacerdotes na Índia, eles detinham o conhecimento dos mantras e os rituais e da cosmologia hindu, dominando toda a esfera ideológica. Então você percebe que todos aqueles que estavam por trás de uma batina, de um mantra, de uma proteção sagrada, eram os detentores e direcionadores da lei, e que organizavam juntamente com o poder criado, seja ele teocrático, seja ele sacerdotal, seja ele qual for, estruturas governamentais que se dissolvem e se multiplicam em vários departamentos, em várias entidades, em várias nomenclaturas que foram criadas, como a própria o próprio tema da live sugere as nomenclaturas diferenciando a espiritualidade de dogmas. Então, na verdade, há muitos daqueles que estavam ali, né, à frente de toda essa espiritualidade, com toda essa cultura, esse poder da escrita e esse conhecimento, eles detinham um poder porque eles tinham a aliança e o conhecimento celestial para poder determinar as escritas e o conhecimento que seria passado de geração em geração. Então aqui já vai mais uma origem para que nós possamos entender a relação entre o homem e todas as escritas que foram deixadas como cultura ou conhecimento histórico, para que nós nos aprofundássemos e entendêssemos, através dessa concupiscência humana, a necessidade de gestão ou de controle ou de qual era a ideia e intenção para absorver toda a ordem e o progresso dessa humanidade, né? Então também temos os impérios pré-colombianos, né, que são os maias, os incas e os astecas, governos centralizados com forte relação entre religião e administração de novo. Sacerdotes astrônomos, né, que ditavam o calendário e organizavam os rituais que regulavam a vida coletiva. Então, tudo que é tipo de data, tudo que é tipo de data, tudo que é tipo de evento, feriado, nomenclatura utilizada nos calendários, nas datas principais, nos eventos cotidianos da vida humana, eram proclamados por aqueles que detinham um poder sacerdotal, um poder espiritual e que abrangia o acesso cosmológico ou celestial para poder descrever toda a necessidade e objetivo de direcionamento de cada ser humano. Eu vou me apresentar de novo, porque no começo talvez tenha ficado falho. Eu sou o Paulo Galhardo, idealizador do projeto Clube Pós e colaborador do Educar Mentes. Para esse início, nós vamos realmente romper conteúdos e vamos apresentar, sem censuras, as ideias de nós resgatarmos o poder individual que cada um tem dentro de si. E nada mais contra ninguém, nem nomes, não quero saber. Os nossos princípios, os nossos valores estão acima de qualquer personalidade aí manifesta na internet ou qualquer outro lugar. O nosso objetivo aqui é despertar a mente humana que dorme no sono da morte para que possa alcançar verdadeiramente a sua libertação através do teu trabalho consciente, mentalizando, conectando e desenvolvendo o que está dentro de você para replicar na tua vida externa também, tá bom? Então, como esse controle funcionava, né? Vamos pegar um exemplo. Primeiro vamos falar um pouquinho o conhecimento como instrumento de domínio, né? A partir do momento que você detém um conhecimento e que você determina datas, feitos, ações, regras, limitações, pode, não pode, deve, não deve, tributa, não tributa, cobra, não cobra, faz ou não faz. A partir do momento que você detém, além do conhecimento, as regras pré-estabelecidas para que as pessoas sigam, óbvio que você detém o controle de tudo e de todos que são submissos a esse controle que você está
é submisso, ou vivendo. Então, sobe comigo numa conexão um pouco mais alta para você romper os grilhões da ignorância, do medo, da vergonha e desse temor descabido, para que você não fique preso a narrativas, a escolhas de lado, direito ou esquerdo, político X ou político Y, não, mas que você detenha um conhecimento crístico e que possa desenvolver a habilidade necessária para você romper grilhões da ignorância, acessar conexões celestiais, quem sabe descobrir uma fórmula de cura, ou de libertação, ou de uma industrialização, ou de uma produção, ou de um alimento, ou de um suplemento, enfim, para que você busque, através dessa conexão, algo maior que favoreça a humanidade e a você mesmo, por consequência de tudo aquilo que você encantadamente procura, mas muitas vezes não acha, porque você foi programado para ser limitado. Aqui, se você ficar nesse patamar, vai ser limitado. Não tem conversa. O conhecimento ele está acima do entendimento humano. Então, ele promove multiplicação onde não foi plantado. Ele promove colheita onde ainda não existe. Então, a ideia espiritual ela está acima dos dogmas e das limitações e das caixinhas que foram estabelecidas para as tuas crenças limitantes. Vamos romper isso daí hoje, quebrar essas cadeias, quebrar essas cercas de arame farpado, porque se todos os touros, os bichos, os animais soubessem a força que tem, aquele fiozinho não pararia ele, não. Muitos já estão rompendo, né? Então vamos lá. O conhecimento como instrumento de domínio. A astronomia e a arquitetura sagrada promovia o quê? Templos, pirâmides, alinhados com as constelações e o solstício, né? Controle do tempo, através dos calendários, como forma de regulação da sociedade. As linguagens escritas e sagradas, os hieroglíficos, sânscritos, os maias, restritos às castas ou classes sacerdotais. A escrita dava acesso aos mitos fundadores e às leis divinas, estabelecidas para serem seguidas. Quem rompesse era descartado, era lançado fora, era intitulado demônio, herege, e tantos outros artifícios e nomenclaturas criados, bem como as nomenclaturas que foram criadas para o controle. O mesmo nome, santo e sagrado, Jesus Cristo, que não é esse o nome dele, para alguns questionadores, mas é o nome popularmente conhecido. Então, através desse nome, ele é dividido em vários dogmas, em várias placas, em vários templos, constituídos dogmas para que limitem as pessoas naquele dogma ensinado sobre aquele ponto de vista limitado, para que ninguém alcance o que de verdadeiramente ele propôs, que é o conhecimento da mente crística elevada, para acessar aquilo que ninguém quer que você acesse. Porque senão você deixa de ser um gado controlado e se encontra em liberdade para sempre, eternamente. Amém. Tá bom? Então, rituais e iniciações esotéricas. O que é iniciações esotéricas? Vamos pesquisar, deixar de ser dogmático, religioso, de crenças limitantes. Os conhecimentos alquímicos, matemáticos, filósofos, transmitidos apenas a iniciados. Por que somente a eles? Porque eles valorizavam o que é santo e o que é sagrado. E, popularmente falando, as pessoas não valorizam o que de mais santo tem para se oferecer. Então, pense comigo. Se você tem uma escola de mistério, como as do Egito, da Grécia, da Índia, que eles guardavam inúmeros segredos, saberes de um corpo energético que muitas vezes você nem sabe que tem, que vive, que é. As geometrias sagradas e toda a transmutação interior. Está escrito na Bíblia que no dia da transfiguração, ele transmutou, ele transladou,
Ele operou inúmeras maravilhas. O livro mais sagrado, mais conhecido, mais vendido, enriquece o entendimento de muitos que o lê, mas na grande maioria são incrédulos por causa de uma programação sistêmica limitada, dogmática e religiosa, bem como política, para limitar as pessoas a não acessarem aquilo que de melhor elas têm divinamente dado. Tá bom? Então, todo esse poder ele foi o quê? Ocultado e deliberado do conhecimento divino. Quando você tem o ocultamento deliberado do conhecimento divino, você não tem o acesso às novidades do tempo vivente. E a ideia é essa. Então, tudo que você está ouvindo aí é propaganda enganosa. É fake news. As igrejas deviam cair nos processos do fake news. Para começar. E os seus sacerdotes, pastores e demais. Eu sei, você não sabe, eu faço como eu acho melhor. Né? Então, nós precisamos que cada um de vocês tenham a quê? A ânsia, o paladar, o desejo de buscar cada vez mais a alimentação espiritual. Esse apetite espiritual. Se você não tem fome e sede de justiça, você vai ficar sendo controlado. E você vai ficar sendo submisso do povo por barreiras simbólicas, linguísticas e religiosas. Bem como é até o dia de hoje. É rico, nós estamos mexendo com coisa bastante excelente. Eu vou ficar com o microfone na mão aqui, ó, porque qualquer coisa, por mais que não tenha estética, o objetivo não é esse hoje. Nós vamos melhorando, devagarinho a gente melhora. O conteúdo é rico e é isso que importa, tá bom? Então vamos lá. Então, o colonialismo e a destruição dos saberes antigos. Quando você coloniza, você limita regras e leis. Você queima a biblioteca, como foi a queimada da biblioteca de Alexandria. Você conquista a conquista da América e a destruição dos códigos ricos maias e incas, né? E a conversão e a imposição de novos dogmas como forma de apagamento. Então é o que está acontecendo muitas vezes através das escolas, é o que está acontecendo muitas vezes através de narrativas, de leis e de tanta coisa que se coloca junto às mídias, que detém hoje 46% do poder público através da formação de opinião. A irresponsabilidade, um dia, cedo ou tarde, certamente será cobrado. Porém, o maior responsável sobre isso sou eu e você, que não detemos o nosso próprio conhecimento, a nossa própria busca individual, para poder romper os grilhões da ignorância e criarmos projetos e caminhos como alguém criou, através de uma palavra, levar a instrução para o caminho da libertação mental, física, emocional, material, em todas as áreas da vida. O conhecimento dá poder. E se você não buscar o teu conhecimento e ampliar, porque houve alguém chamado Sócrates, um filósofo, né? Talvez ele sabia pouco, mas teve um momento que ele conheceu um pouco ou não, cada um mede aí o conhecimento que ele tinha, ele disse, só sei que nada sei. A profundidade de uma pessoa com tamanha envergadura cultural poder dizer que só sei que nada sei, ele começou a existir para não existir. Ele começou a conhecer o que era realmente a inutilidade dele frente a tudo aquilo que ele buscou. Então, qual é o poder que está em você? Qual é a forma que você utiliza esse poder? O que você está promovendo para você e para quem está em volta de você? Não precisa fazer para a sociedade. Faz só para você e para quem está em volta. É só carro, casa, comida, roupa? É só isso aí? É só consumo? Qual o tipo de investimento você prefere? Criptomoeda, dinheiro, bolsa de valores? E conhecimento, parou? Ah, eu me formei, sou pós-graduado, acabou. Muito bom. E a tua história? Você veio da onde? Você vai para onde? Aonde vai acabar? Como vai acabar? E depois? São perguntas que a gente não pode ignorar.
Muitos aqui com 15, 18, 20 anos desejaram as mesmas coisas. Viagem, tirar carta, emancipar, ter liberdade de ir e vir, e as condições de conquistas. Será que mudou alguma coisa? Será que de geração em geração nós estamos recontando uma história ignorante ao ponto de limitar o que foi prometido, dado e enganado para que a gente não utilize? Somos todos detentores desse poder. Na Suméria, os sacerdotes decidiam tudo com base nos astros. No Egito, o faraó era um deus. Na Índia, os brahmanes acessavam os Vedas. Nos maias e incas, o calendário comandava a vida. Em todos os casos, desde os antigos, conhecimento era poder. Conhecimento do quê? Da matemática? Também. Mas tinha a geometria sagrada, além disso. Era outra matemática. Era muito mais profundo. Era muito mais além. Só que o raso que foi oferecido, sabe aquela sopinha rasa que você vê sendo oferecido na África? Aquela sopinha e as pessoas extremamente subnutridas, desnutridas, tamanha miséria de alimentação nutricional. É exatamente o que nós temos na parte espiritual. Aquilo relata exatamente o que nós somos. Hoje eu estava dentro do escritório, uma pessoa ligou para mim e falou, quero uma oração. Aí depois uma pessoa lá de 2014 mandou uma mensagem, enfim, te achei, você consegue fazer uma oração para mim? Aí eu olhei para uma pessoa e falei, nossa, eu queria tanto fazer uma oração com você. Naquele mesmo momento, o meu ego quis falar, né? Nossa, estão querendo orar comigo. Mas, na verdade, eu entendi que o Senhor, do meu entendimento, estava falando para mim, você está orando pouco. Estou tomando um monte de gente aí para fazer você orar. Vai orar. Vai se conectar comigo e buscar as coisas que você me pediu. Então não está no outro, não está no sistema, não está na religião, não está no teu dinheiro, não está no comércio, não está na marca da roupa, do tênis, do carro, da viagem, do hotel, não está. Está dentro de você, vai você fazer. E mesmo no teu analfabetismo, na tua ignorância, tenho certeza que tem eleitos com todos os dialetos possíveis para fazer você ter a compreensão necessária para uma evolução de uma consciência que está cauterizada pelas distrações dessa vida. Qual era a forma de controle? Quem define o tempo? Quem define o ritmo da vida? Os templos, as pirâmides, que eram máquinas energéticas alinhadas com os céus, e o povo vivendo sobre regras, mistificando tudo, falando que esoterismo é diabólico, profanando leis divinas, mas as verdadeiras leis divinas não eram passadas. Por que não era passada? Porque não é para todo mundo responder, não lançar pérola aos porcos, porque eles profanariam e se matariam com o que é de mais santo. Porque você não saber comer um peixe, você vai se matar. Você vai engolir o espinho, você vai se arrebentar. Os peixes não eram para todo mundo. Agora o pão foi para todo mundo. Agora os peixes eram só para quem estava pertinho dele. Não era para todo mundo. O que você quer comer? Você quer peixe ou você quer pão? Você quer circo? Ou você quer consagração? Você quer renúncia de você mesmo? Ou você acha que não precisa nada disso? Porque isso é dogma religioso. Sai badernando aí, então. Faz festa. Escolhe um político de estimação, um time para você escolher, para você torcer. Um saquinho de pipoca no cinema. E fica distraído, sem perceber a evolução da tua vida e o teu tempo passar. Porque o tempo já está definido. E não foi você que definiu. Ou foi, né? Vai saber. Tem essa resposta? Quem definiu o teu tempo? Quem definiu o teu ritmo de vida? Você tem essa resposta? Né? Os segredos mais bem guardados da história. Se você contar para a humanidade hoje, eles vão falar que é mentira, que você está louco,
que não existe fonte fidedigna que confirme tudo isso. A sua conexão com o divino, com o eterno, ninguém vai poder provar, porque é sua. Ninguém pode provar o acesso dele aqui, porque contra os frutos do Espírito não há lei. O amor, a caridade, o bem, não há lei. Então ele era uma ameaça contra essa lei, através de um conhecimento crístico, através do amor, através de algo muito mais excelente do que os dogmas e os julgamentos humanos sobre tudo aquilo que vê. Muitos hoje ainda se encontrar com o Senhor, em mim, em você, porque ele está em unidade. Onde dois ou mais estiver reunido, ele está lá. Palavra dele. E eu já testifiquei isso. E ele está mesmo. Operando maravilhas até hoje. Ele não morreu, não. Ele ressuscitou. Venceu a morte. Mas cientificamente falando, dá para comprovar isso aí? Mas será que vamos colocar uma concorrência através da ciência e da fé? Ou será que nós vamos buscar um conhecimento para agregar tudo que nós temos de conhecimento e promover um crescimento para que a gente evolua e não fique em discussões baratas, criando divisões para enfraquecer, para ser controlado? Escolhe o que você quer. A Tartária foi o segredo mais bem guardado da história. É o nome dado a uma civilização avançada. Terça-feira nós vamos subir uma live da Tartária, anota aí. Terça-feira nós vamos subir uma live da Tartária que foi feita no grupo Meeting nosso, para que nós pudéssemos começar a romper os grilhões da ignorância. Uma cultura que dominava a tecnologia, energia livre, som, vibração, geometria sagrada, arquitetura. Através da arquitetura, não esses arquitetônicos, né? Arquitetontos, que se promovem assinando escritório tal. Quem foi que fez as igrejas pontiagudas, todas iguais, no mundo inteiro? Parece antena, não parece? É aqueles vitrais coloridos, que igual, né? Na França, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na China, onde você for, só muda um pouquinho a oriental, né? Mas também tem as pontiagudas para cima, né? E também tem os vitrais, né? Será que ali não tem uma geometria sagrada? Será que ali não tem uma tecnologia maior do que o entendimento alcançado ou escondido por nós? Mas será que tudo isso existiu mesmo? E onde isso foi parar? Onde está? O segredo esquecido da Tartária. Né? Uma civilização totalmente espiritual e tecnológica, que existiu sim no século VIII, mas foi apagada dos registros. Dominavam a energia livre, que nós estamos começando a aprender agora. Aliás, estão permitindo, através de um controle, a liberação do conhecimento agora. Vibração. Será que o som que você ouve influencia na tua vida? Será que o som que faz mais sucesso e que arrasta a multidão está fazendo o quê com a mente humana? Está fazendo o quê com o sentimento santo e crístico dentro de cada um? Ah, calcificar a pineal. Burrice falar isso. É a vibração, é a frequência, é a sonorização. São os elementos que utilizam de nutrição energética que colaboram para a própria destruição. E sabe quem faz isso? A própria pessoa, através da sua ignorância. As fortalezas, estar fortes, né? Seriam centros energéticos? Seriam o quê? Né? E o reset global? Quantas vezes você já ouviu falar do reset global? Global Currency Reset. Reset das moedas, reset de lama histórica. Até hoje existe o Mood Flood. Diz que um cataclismo entre o século VIII e IX, século XVIII e XIX, cobriu as cidades de lama. Eu falei 8 anteriormente. É 18, tá? Desculpa.
Depois disso, os impérios reescreveram a história. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mud-flood. Água, né? Não foi mud. Não foi flood. Foi só water, né? Foi só água, né? Depois não ficou lama, não, né? Entendi. Não foi a mesma coisa. Engraçado, a mesma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu no Texas agora há pouco tempo, né? A história está sendo recontada, então. E alguns pontos de evolução ou de resistência sobre a aplicação de dogmas, leis, limitações, existe um cataclisma de destruição em massa para limitação do conhecimento e evolução da consciência humana. Um reset global apagou a memória de uma civilização baseada na harmonia e soberania energética. Cadê os poderosos que criaram as torres de comunicação? Será que aquela torre Eiffel lá, centro turístico da França, é só uma torre mesmo de ferro que fizeram lá como um centro turístico? É bom pesquisar. É bom procurar saber. Porque aceitar tudo do jeito que é apresentado é, no mínimo, omissão a si mesmo, inconsequência. Né? O engano e a mentira a gente já sabe quem carrega. E esse mundo é um mundo de ilusão. Se você está no mundo de ilusão e acha que tudo aqui é verdade, desculpa, eu quero acessar as coisas do mundo que eu vim e que eu vou. Porque aqui eu não vou ficar. E nem você. Qual que é a maior manipulação moderna hoje? É a governança oculta. Né? Think tanks, bancos centrais e ordens secretas governam sem voto. Tecnologias de energia livre são ridicularizadas. A espiritualidade foi separada da ciência. O tempo passou a ser linear, ignorando os ciclos. Cadê a astrologia? Cadê a astronomia? Na própria Bíblia fala que os magos foram encontrar através do quê? Através das estrelas. Então tem que mudar a Bíblia, hein? Esquecer de avisar. Nós estamos num tempo que a gente lê mais. Precisa mudar. Precisa jogar outro Mudiflude aí e começar de novo. Porque já dá para desconfiar algumas coisas. E nós estamos apresentando. E nós estamos vivendo. E nós estamos sentindo. E acima de tudo estamos conectando. E com essa conexão acessando que essa manipulação moderna segue padrões de outrora. Com poder maior, com uma condição maior. Qual que é a conclusão que a gente pode ter sobre tudo isso? Conhecimento divino, espiritual, cosmológico, longe de ser compartilhado como um bem comum, para que eu tenha você, foi usado historicamente como um mecanismo sofisticado de poder. E os governos antigos compreenderam o impacto das leis naturais, da vibração, da geometria e da mente humana. Só precisamos alcançar isso. A conscientização das leis naturais, da vibração, da geometria e da mente humana. Só que isso está sendo ridicularizado nessa civilização. Porque são coisas que não se prova. Não se mostra resultado. A não ser que alguém apresente. Só que quando alguém apresente o resultado, o que acontece? Silenciado. E é isso que acontece. Somente as castas sacerdotais, seja de qual dogma ou templo, o zigorote, né, como lá na Suméria, forem, dependente da igreja, da marca, da placa, só eles e as estruturas iniciáticas. A ocultação do saber impediu a emancipação coletiva, moldando dinâmicas de controle e que ressoam até o dia de hoje, inclusive por meio de sistema político, religioso e educacionais modernos. Então, Suméria, Acádia, Babilônia, Egito Antigo, Índia, China Antiga, civilizações pré-colombianas, tem muito conteúdo.
Grécia Antiga, mistérios eleusinos, as governanças, como eram? Temos fontes, temos livros, temos conteúdos que realmente ainda estão disponíveis. Qual que é a nova arma de linguagem? É linguagem simbólica. É uma arma de narrativas sobre uma linguagem simbólica que foi ocultada realmente o conhecimento. E as pessoas pegam as linguagens simbólicas dos símbolos sagrados antigos que foram sequestrados, tá? Como a pirâmide com o olho, a flor da vida, o pentagrama, e hoje aparecem marcas, filmes, campanhas para programar o inconsciente coletivo. E manipulam todas as emoções, os medos, sem que a gente percebe. Sabe por quê? Porque eu vou voltar um pouquinho. Porque nós deixamos de considerar as vibrações. Nós deixamos de considerar as leis naturais. Nós deixamos de considerar a geometria sagrada. E a mente humana começou a virar um picadeiro. Essa fumacinha aqui é do... óleo essencial. Porque até a planta emite óleos essenciais para a vida humana. Tá tudo na natureza. Os óleos essenciais, quem pegou agora fez. Empresas americanas fizeram marketing multinível e vivem bilionárias. Por quê? Através de um olhinho. Libera pulmões, circulação, cicatrização, circulação, e começa a melhorar uma série de problemas através do quê? De um olhinho essencial. É milagroso. Já existiam inúmeras condições integrativas, terapêuticas, vibracionais, tecnológicas, de raízes, de muitas outras ações integrativas orientais que foram descartadas, escondidas, ocultadas, principalmente da civilização ocidental. Olha o atraso que nós estamos em todas as áreas da vida humana. Você vai sair daqui, você vai para um outro país, para uma outra nação, para outro continente, fica encantado, maravilhado, porque não sabe reconhecer o seu real valor e se submete a uma civilização medíocre de controle habitacional. Então essas linguagens simbólicas é a maior arma invisível da atualidade. Manipulam, sim, suas emoções. Através do que você vê, através do que você ouve, despertando desejos e te colocando igual aquele desenho do Pica-Pau ou de criança daquela época, que colocavam um cachorrinho, aí colocavam um franguinho rodando, ele ficava encantado vendo o franguinho rodar. Ali estava já programando a cabeça para a pessoa comer frango. E ali estava programando a cabeça da pessoa para ter televisões, para comercializar. Um comercializa, porque é mais esperto. O outro compra, porque está encantado. O outro isso, porque... Mas está tudo dentro de um sistema corporativo que foi montado para despertar em cada um uma parte, para cada um complementar e montar aquele cenário. Existe alguém aí que desenha um desenho e lançam na internet dizendo que o desenho se cumpre exatamente os fatos históricos, políticos e etc. Eles brincam com a programação mental humana, com a ciência coletiva. A natureza humana, ela já está sendo redefinida. Antes o ser humano era potente, era poderoso, e ele era uma ponte entre os mundos. Hoje ele é tratado como uma máquina de produção.
Ele é uma biotecnologia e transhumanismo. E vai prometer melhorar o corpo, mas eles rompem a conexão com o divino. E rompem a conexão com a sua essência, com a sua origem e, acima de tudo, com o seu retorno. A Torre de Babel é digital, com chips, inteligência artificial e digitalização da mente. O Cristo interior. Uma chave ocultada. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus não fundou nenhuma religião. Ele dizia, você é o templo. Ensinava com cura vibracional, com ascensão interior e com consciência crística, um poder glorioso. Mas o seu ensinamento foi institucionalizado e distorcido e, acima de tudo, ocultado. Né? E esse sabotamento dos ensinamentos? No Concílio de Nicéia, textos foram selecionados e outros foram excluídos. A reencarnação foi removida, separaram o Cristo de Jesus. Evangelhos gnósticos, como os de Tomé, de Maria Madalena e tantos outros, Enoque, ensinavam que o caminho é o autoconhecimento, mas eles foram escondidos. O feminino sagrado também foi apagado. Qual é o caminho para o despertar espiritual de cada um de nós? Será que esse despertar está acontecendo realmente? O despertar da consciência, a era de Aquário, a era do ouro, o acesso aos Anunnakis, aos Pleiadianos, aos Arcturianos, aos Reptilianos. As pessoas estão cheias de teoria. Mas será que você vê alguma maravilha sendo operada realmente? Acessada por você, não do outro, por você, porque ele ensinou a todos o mesmo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não acredita que esse é o caminho? O seu caminho está dando certo? O seu caminho está bom? No seu caminho você multiplica o pão? Você paga suas contas tudo certinho, não dá problema nenhum? Trabalhando ou não? Tudo que você faz está tudo certinho. Tua saúde, família, está tudo em paz. Não tem nenhuma guerra aí, né? Tá bom. Então continua no teu caminho, porque o dele você pode desprezar. Ou segue um caminho que são impotências humanas a serem enfrentadas. Com coragem, com ambição, com valentia, com hombridade, com veracidade, com firmeza. Todo mundo vacila, todo mundo tem medo, todo mundo treme, todo mundo... Você acha que ele não teve medo? Ele teve medo, ele chorou. Ele pediu para afastar o cálice dele, mas que em tudo fosse feito à vontade. Foi uma, foi duas. Pediu oração, pediu para alguém orar, ninguém orou, dormiu. Como é que você tá? Tá orando pro teu irmão? Que hoje alguém falou para mim, ora para mim, ora para mim, ora para mim. No meu coração, você tá orando pouco. Então eu preciso orar mais. Não é falar para você orar. Eu preciso interceder por mim. Porque eu preciso ser salvo, individualmente. Salvo do quê? Do sistema, da minha concupiscência, dos meus encantamentos, das minhas distrações. Eu preciso ser salvo de mim mesmo. E o caminho para esse despertar espiritual pode ser uma meditação, pode ser uma cura energética, pode ser a geometria sagrada, a ativação da pineal, tudo que aponta para o retorno da consciência unificada. Porque ele falou que ele era um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ele sempre falou em parábolas. Nós vamos romper, vamos rasgar o verbo. Olha lá, é o ressurgimento da frequência crística, da empatia, soberania e da reconexão com o Criador.
Será que existem saberes perdidos de energia livre, de calendário cósmico, de linguagem sagradas, de símbolos universais, de histórias não lineares, além da linha do tempo oficial? Será que existe realmente um caminho de soberania espiritual e histórica a ser resgatada e ser vivenciada? O que é transição? O que é evolução? O que é despertar? O que é vivenciar tudo isso? A transição planetária já começou. Existiram, né? Dos maias, dos tibetanos, eles já diziam, estamos em transição. Da terceira para a quinta dimensão. De controle e escassez para consciência, unidade e liberdade interior. Apesar dos bloqueios, medo, distração, a centelha está se acendendo. Eu tenho visto coisas surpreendentes e que favorecem a unidade do todo, não a minha. E deixar dessa competitividade, individualidade, egoísmo, egocentrismo, orgulho. Porque tem um monte de bons oradores, conhecedores históricos, arqueólogos, historiadores, egiptólogos, e tantos cursos e tantas coisas, inúmeros. E cristicamente falando no seu pensamento, estão operando o quê em favor da humanidade? Replicando o caminho que foi anunciado? E através dessa replicação de caminho, proporcionando a muitos ou só a si? As misericórdias, as muitas misericórdias, são as causas de não sermos consumidos. E as ordens secretas? E o controle do saber templários, Rosa-Cruzes, maçons, guardam parte do saber antigo, mas também restringiram e usaram o poder e governam. Hoje, grupos invisíveis decidem guerras, pandemias, educação, enquanto o verdadeiro saber fica trancado. Se a pessoa vai usar o conhecimento bom do poder crístico para matar, para roubar, para destruir, problema dela. A consequência é dela. Agora, se ela está usando o poder crístico para agregar na vida do próximo, para destituir um projeto, para desenvolver uma fórmula, um suplemento, um poder de libertação das próprias mentalidades desnutridas ou sucateadas pelos próprios pensamentos racionalizadores de autodestruição? É escolha individual. Hoje os grupos decidem o que eles querem fazer. Porque a humanidade vai obedecer direitinho. O que você prefere? Educação ou programação? Fundações privadas padronizam a educação. Apagaram os mapas antigos, reescreveram a ciência, promovem o materialismo cego. O conhecimento virou o quê? Programação. E o ser humano esqueceu sua origem. Como se reconectar com os antigos sagrados? Tem aqui, ó, alguns mapinha. Siga. Pratica. Você ora, você lê, você medita, você respira. Você não precisa acreditar. Pratica. Faz prova. Está escrito lá, ó. Fazei prova de mim, veja que sou bom. Vê quem é que está falando. Quem é que está dando essa instrução. Quem que deixou essa instrução. Você tem a ponte para os mestres do passado. Se você não quiser utilizar, continua na mesmice e sofra. Desejo para você muita dor e sofrimento. Para quem sabe, quando a dor for maior do que a vontade de mudar, você muda. Você cresce. E você procura a santificar o que é santo e não profanar o que você não conhece. Como alguém um dia falou do esoterismo. Ou da questão da divisão de religiões. Imagina se não tivesse religião. Como é que está a sociedade descabida?
de dores realizadas pelo controle social? Como eles estariam? Aonde eles iam se refugiar? Na tua casa? Na minha? Na escola? Se hoje não tem controle, imagina sem nada disso. Então, até o que existe de profanador trabalha em pró daquilo que é libertador. Procura saber a respeito da geometria sagrada. Procura saber ao som do sagrado, dos hertz, de 432 hertz, dos ciclos cósmicos, da sua glândula pineal, como que você ativa ela. Procura saber quem é você. Quem é você, o verdadeiro templo que ele falou, para que você tenha, acima de tudo, a admissão sobre todas as suas impotências, a sua desonestidade com você mesmo, quando você está com preguiça e justifica, quando você nega e justifica e mente, engana, quando você subtrai de você mesmo o tempo, desviando o seu foco, distraído, com tanta coisa que são improdutivas e que o fazem cada vez inerte no espírito. Desperta tu que dormes. Qual que era a real missão de Jesus? Ele conhecia as leis cósmicas. Você pode dar o nome que você quiser. Olha lá no tema, não estou aqui para criar polêmica. Olha lá no tema. Nomenclaturas de espiritualidade a dogmas. Escolhe o que você quer ser. Você quer dar mais uma nomenclatura diferente do ensinamento que já funcionou para todo mundo? Que seguiu? Porque quem não funcionou é porque não seguiu. A real missão dele era viver numa frequência chamada amor. Vós sois deuses. E ele veio despertar, ele não veio doutrinar, dogmar, nada disso. A sua essência foi ocultada, porque despertava e um povo desperto não se submete. Vamos buscar um novo mundo com raízes no passado, o futuro é ancestral, está nos templos internos, no som que cura, nos ciclos da lua, na vibração que transforma. Nós não precisamos criar um novo mundo, só lembrar de quem a gente era. Tudo se renova, em mim, em você e o que está ao teu redor. Conclusão, meus irmãos, meus amigos. Antes dessa conclusão, eu peço para você se inscrever no nosso canal. Eu peço para você compartilhar esse conteúdo. Se unir ao Projeto Clube Pós, ao Centro de Excelência da Saúde Humana, porque nós estamos trabalhando em pró dessa centelha divina que habita no coração de cada um. Nós estamos desenvolvendo um projeto com extrema honestidade, com extrema dedicação, buscando realmente, dentro de nós, enfrentarmos as nossas inatividades que impedem de alcançar a mente crística e que juntos, um apontando para o outro, não os defeitos, não o julgamento, não a opinião pessoal, mas a pedrinha que faz tropeçar do próprio entendimento, para que a gente possa acessar essa centelha divina. E está escrito em 45 de Isaías: o pavio que fumega não se apagará, a cana trilhada não se quebrará. Por um tempo te deixei, mas com grande misericórdia retornarei e jamais te deixarei. Essa palavra está dentro do meu coração. Ela pulsa dentro de você. Você é o templo, você é o símbolo, você é o criador, você é o verdadeiro despertar e começa com uma escolha a partir de agora, não é de amanhã, de segunda-feira, não, agora. Vai colocar uma frequência, vai fazer uma oração, vai programar tua mente, vai programar teu coração, vai mudar tuas atitudes e procurar quem tem o mesmo propósito. E se igualar a quem tem a mesma vibração. E lembrar, porque quando você se lembra, o controle acaba. Eu quero agradecer mais uma vez todos os patrocinadores
Quero pedir desculpa pelo começo do som, pelo trave que nós tivemos aí. Mas nós vamos enriquecer vocês. E nos enriquecer. Porque acima de tudo é conhecimento para nós. A próxima live, nós vamos mostrar o interior do esoterismo. Nós vamos mostrar o interior de cada um. E mostrar verdadeiramente a anatomia espiritual. Através da glândula pineal, do olho que tudo vê e de tudo aquilo que você tem dentro de você, bem como eu tenho dentro de mim, dentro do que é mais santo, para que a gente ache soluções e cooperações num propósito que vai libertar de enfermidades, vai libertar de programações, que se você continuar, a indústria farmacêutica vai estar cada vez mais rica. Se você continuar, a indústria alimentícia vai estar cada vez mais rica. Se você continuar, todas as indústrias criadas para autossustento, é um ecossistema que foi criado para você sustentar. Quando você não estiver sustentando mais, que você não estiver mais aqui, teu filho, teu neto, e assim, consequentemente, vão sustentar. Então, se nada disso que eu falei mexeu com você, um dia vai mexer. Porque essa é a certeza do que vai acontecer. Maravilhosa noite a vocês, maravilhosa vida a cada um de vocês. Sejam todos abençoados no nome daquele que é mais santo, que deixou um caminho vivo e puro de libertação consciente. Eu sei o que é libertação. Qualquer dia nós vamos gravar uma live a respeito do meu testemunho. O dia que eu tiver ordem, autorização e coragem para poder falar tudo que eu posso, que eu sinto e que eu vivi. Em nome do Senhor Jesus, haja paz no teu templo. Até breve.